Renan, antes dos assuntos do dia, tem o assunto de ontem que a gente acabou não comentando muito bem ainda, mas eu queria que você entrasse. Quem deveria desobedecer a ordem ilegal de Alexandre de Moraes para quebrar sigilo jornalista? Vamos lá, amigos. De maneira alguma, e eu quero deixar isso muito claro aqui, porque eu sou civilizado e nós nascemos para governar, tá? De maneira alguma eu vou ficar usando isso aqui para ficar lacrando na Natuza, na Sadi, que me fizeram uma entrevista dura, mas corretamente dura. Porque tem que ser. Tem que ser. Esperamos isso e isso foi feito. Não foram desonestas, mas foram duras. Porque lá eu discuti, especialmente com a Natuza, sobre o lance do ordem ilegal não se cumpre. Mas quem determina isso? Eu posso falar que é a Constituição, porque algo que é flagrantemente legal tem que ser negado. Então, vou dar um exemplo. Se me vem uma ordem de um policial, olha, pegue esta arma, tá? E, por favor, atire contra aquela pessoa inocente. Eu não sou obrigado a cumprir a ordem daquele policial, por mais que ele seja a autoridade, a mano militar do Estado naquele instante. Isso vai derivando até chegar à última instância, que seria a Suprema Corte. Se a Suprema Corte, que tem poderes supremos, ela nega a própria Constituição, a quem eu devo recorrer? Essa é uma discussão quase filosófica aqui, mas em última instância um poder diante de uma ameaça flagrante à sua própria liberdade ou ao direito de muitos não pode cumprir uma ordem ilegal. Certo? Essa foi uma discussão interessante, dá muito pano pra manga, e eu avisei que no caso de uma operação que está sendo tocada completamente dentro da lei, uma operação, por exemplo, policial para libertar uma favela, aí vem uma ordem, desocupe. Não vou cumprir, ponto. Imagina, você mobiliza policiais, coloca eles em risco, tem uma operação que está libertando pessoas, aí eu vou parar de fazer isso porque vem uma decisão. Não vou. E assim, eu vou pegar antes um parecer da AGU, da Advocacia Geral da União, lá, isso aqui é ilegal, então eu vou continuar executando, e aí eu vou discutir lá no pleno, e aí vamos discutir, mas eu não vou parar a operação. Ponto. Ok? Agora aconteceu, entretanto, algo que suscita grandes discussões, que é... Ó, minha gaiteira, né? Ó. Então, que foi o fato do Alexandre de Moraes ter determinado uma operação de busca e apreensão contra uma fonte de um jornalista que trouxe a público uma questão meio indecorosa, aparentemente. Não tenho como estabelecer um julgamento final, mas parece ser uma coisa indecorosa, envolvendo o uso de carros oficiais ali por parte do senhor Dino, talvez de maneira ilegal, tá? Eu vou trazer a parte do Dino, né? De acordo com a turma, a defesa do Dino, vazou uma questão que envolve um aparato de segurança. Havia uma empresa, acho que essa empresa era ligada a agentes de Estado, que vazaram informações, e que essas informações eram informações de segurança para um jornalista. Estão dizendo que o jornalista, inclusive, recebeu dinheiro para isso. E aí, em nome, sei lá, da proteção da dignidade do Dino, aquilo que é base, que é premissa do jornalismo, que é o segredo de fonte, foi violado. O Alexandre de Moraes, ele viola esse preceito que é constitucional, que é o sigilo de fonte. A fonte é exposta, o jornalista é exposto. Equipamentos, sei lá, celulares, sei lá, computadores são apreendidos. E aí a ideia de jornalismo no Brasil passa a ser mitigada. Mas era uma situação excepcional. É excepcional. Se um jornalista receber um dinheiro de alguém e mandar agora durante o período eleitoral, sei lá, se infiltrar na casa dos meus pais, para ir no meu quarto, para encontrar documentos meus, eu tenho direito à mesma coisa? Só para saber. Eu tenho direito, então, a pegar a pessoa, pegar o jornalista? É isso? Não me parece ser o caso. O jornalismo funciona enquanto jornalismo. Tim Lopes, um herói do jornalismo brasileiro, se infiltra numa favela para ficar amigo dos traficantes e descobrir ali, vamos dizer, as violações literais contra menores de idade tocadas por traficantes. Tá? Ele é pego e ele é morto. O jornalismo trabalha com risco, ele trabalha com informações. O jornalismo é assim. Quer dizer que o jornalismo contra ministro do Supremo não é jornalismo. Ele tem que ser outra coisa. Sigilo de fonte não existe. Eu preciso entender porque isso é uma violação flagrante da Constituição. Aí as autoridades todas têm que obedecer. É isso. Então tem que obedecer e dane-se, vamos obedecer. E aí pode ser que vá pro pleno ou pro colegiado ali e fique por isso mesmo. E aí, a gente só obedece porque
Nós estamos passando, assim, afirmar, olha, o Supremo é um poder e eles são os únicos guardiões da Constituição. Isso tudo faria sentido, porque não faz sentido você defender a ilegalidade, mas poderia fazer algum sentido num contexto de alguma normalidade. Nós não vivemos um contexto de normalidade no Brasil. O Supremo está cruzando muitas linhas. Mas não é uma ou outra, é muita linha que foi cruzada pelo Supremo. E ao cruzar tantas linhas, a gente está vendo uma recorrência de um comportamento que atenta contra a ideia de ter participação do poder e de democracia. E o cara que mais faz isso é o Alexandre de Moraes. Mas meio que de longe. É o Alexandre de Moraes. Então, amigos, aceitar a anormalidade como normalidade é, no fim do dia, apoiar a anormalidade. Portanto, é apoiar um regime que a gente vive, que é um regime em que o judiciário dispõe de super, hiperpoderes que vão dos privilégios à participação em escândalo de corrupção à impunidade total e completa. E essa ilusão que uma parte do jornalismo tem e uma parte do mundo do direito tem, essa ilusão não tá fazendo bem pra gente. O mundo do direito fica com essa ilusão. Não, veja só, o que o Renan disse não é conceito nenhum. Direito, amigos, é papel. Direito é papel. A norma não resiste à espada. E a briga que existe entre os poderes já beirou a espada. É uma briga sobre quem tem mais poder de coerção, quem prende quem sanciona quem. É uma briga de força. Já é uma briga de força. Ora, quando Jair Bolsonaro, em nome do Poder Executivo, propõe que militares invadam o STF, o TSE e prendam membros do TSE, ele está falando em força. E quando Alexandre de Moraes, do outro lado, prende todas aquelas pessoas no dia 8 e depois prende o Bolsonaro, é sobre força. O pacto social, ele existe quando uma sociedade acredita num sistema de valores tal que as normas fazem sentido para elas. O Brasil está num processo de guerra faccional, em que o regime como um todo está muito doente. Em geral, guerra faccional termina com morte, guerra civil, ditadura ou uma repactuação. O nosso governo quer uma repactuação. Só que repactuação passa a fazer assim, parou aqui, parou. Não vai cruzar essa linha não. Você tá violando. Não, calma aí. Essa roubalheira tá... Vamos parar. Vamos sentar, vamos repactuar, que tá muito ruim isso aqui. Sem golpe de Estado, sem nada disso. Mas tem que repactuar. Fingir que tá tudo normal é coisa de maluco. É coisa de maluco, não tá tudo normal. E eu acho muito gozado, porque assim, ninguém vai discordar do meu diagnóstico. Tem um livro, eu vou divulgar esse livro aqui, eu li ele, tá? Recomendo que vocês leiam, tá inclusive na lista de best-sellers, tá? Cadê? Abre ali, Riso, acho que chama Joaquim Falcão, o nome dele. É um livro verde e roxo muito bom. É ele mesmo, pega o livro dele. Procura aí, livro. Imagens, esse vídeo, A Oligarquia dos Poderes. Amigos, eu recomendo que vocês leiam esse livro, A Oligarquia dos Poderes. Até porque tem gente, inclusive do direito, do jornalismo, o Joaquim Falcão é do meio do direito. Ele demonstra ali, por A mais B, o drama que a gente está vivendo. Que é um drama institucional em que os poderes, meio que em vez de um fiscalizar o outro, um aceita a roubalheira e os privilégios do outro, tá? Eles atuam em conjunto quando os escândalos comuns lhes beneficiam, e eles nos administram como se escravos fôssemos, tá? Então, esse diagnóstico, modéstia à parte, eu e o nosso grupo já fazemos ele há muito tempo. Você pode pegar desde as nossas lives, mas vamos falar em material documentado, material escrito. As revistas Valete, que vem desde a do Alexandre de Moraes. Pega a Valete número 1. Tá? Não tá aqui. A Valete número 1 é sobre isso. Essa aí. Quando a gente tá falando dos superpoderes de Alexandre de Moraes, a gente tá descrevendo o cesarismo de Alexandre de Moraes. Ou melhor, o Alexandre de Moraes tornado uma espécie de ditador para assumir superpoderes, para resolver os dramas de uma república em crise. Então, mesmo com os poderes, como o Joaquim Falcão descreve, cada um cuidando do seu esquema, em algum momento, para manter o esquema de pé, foi necessário colocar um super ser, né, um agente com superpoderes, que foi Alexandre de Moraes, para manter o game vivo. Tá? É muito interessante isso. Então, o que aconteceu aí, que envolve Alexandre de Moraes, é uma demonstração clara de que assim, não tem democracia e que o regime está totalmente doente por dentro.
E aí o jornalismo vai defender isso? Eu não acho que o jornalismo deve defender. Tem que falar, isso aqui é ilegal. E decisões ilegais, especialmente decisões ilegais em temas graves, não se cumprem. Até porque o prejuízo social pode ser gigantesco. Imagina que você está terminando de derrotar o Comando Vermelho numa operação no Rio de Janeiro. Você vai prender o DOCA. Você cercou lá o Morro do Alemão, você vai prender o DOCA. De repente vem uma decisão do Xandão. Pare já a operação. Aí você vai deixar o DOCA escapar? Você vai deixar as pessoas que moram naquela favela, que começaram a viver, a respirar sem o jugo do Comando Vermelho, elas voltarem pro jugo do Comando Vermelho? Eu não vou parar. E acho que nenhum homem de verdade pararia. Se você curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha.